Bom, pessoal, essa é uma época do ano que eu gosto bastante, assim, janeiro, esse início de ano, esse clima de você iniciar um novo ciclo, né? Você começar algo novo, você pensar nas coisas que você vai fazer, é algo que me agrada bastante. Eu sou formado em engenharia e sempre no meu trabalho, sempre fui muito acostumado a planejar, planejamentos. Minha esposa, ela até brincava comigo, né, que na empresa que eu trabalhava a gente fazia planejamento estratégico para 5 anos, 7 anos, 10 anos. Ela fala, 5 anos, 10 anos é muito tempo, por que vocês estão pensando tão lá na frente? Então eu sempre fui muito acostumado a trabalhar com essa questão de planejamentos e tal. Então esse início de ano é muito gostoso para mim, é uma época de ano que eu gosto bastante. É uma época que a gente tem um momento de reflexão muito grande, né? A gente reflete sobre como vai ser o próximo ano, a gente tem uma reflexão do que a gente fez de bom ou de ruim, o que deu certo, o que deu errado, os objetivos que eu alcancei, que eu não alcancei no ano que passou. E o ano que passou foi um ano bem diferente, né? Então, eu acho que 2020... Nunca antes na história da nossa geração a gente teve algo parecido com o que foi 2020. Né? Todo mundo saindo da sua zona de conforto, vamos dizer assim. Né? Tipo, a gente estava acostumado a fazer as coisas de uma certa forma e a gente mudou totalmente as coisas, né? Como fazer as coisas. Hoje eu tive com os meus pais em casa. E aí minha mãe trouxe, a gente eu já vou explicar para vocês o porquê não, mas a gente não se encontrou no Natal. E aí ela trouxe os presentes de Natal para a gente, para as minhas filhas e tal. Ela, não, comprei na internet, então agora já estou muito boa de internet, já entro lá, compro, já entrega e tal, tudo certo. Cara, ela nunca imaginou que ela faria isso antes, né? E aí a pandemia forçou ela a aprender, a ir atrás, a conseguir fazer e tal. Tipo, parece algo muito banal assim, mas cara, mudou, né? Mudou um pouco. E como foi um ano bem diferente, e eu conversei bastante com a minha esposa a respeito disso, foi um ano bem, né, singular. O nosso Natal e Ano Novo, as nossas festas não poderiam ser iguais, né? E aí aqui eu já começo a entrar um pouco aqui na minha palavra dessa noite. A gente tinha lá planejado passar o Natal com a família, íamos reunir meus pais, meus sogros, e a gente ia passar o Natal todos juntos. E aí quando na semana anterior ao Natal, comecei a ter sintomas, fui fazer o teste positivo para coronavírus. E aí já tinha passado alguns dias que a gente tinha tido contato com umas pessoas que estavam, né, que a gente sabia que tinha dado teste positivo. Ou seja, a minha casa inteira, tipo, eu, minha esposa, minhas filhas, a gente falou, cara, agora vai ser só nós 4, né? Tipo, vamos nos isolar. Já tinha saído o meu resultado, saiu o resultado da minha esposa depois também. E aí estávamos todos com o coronavírus, né? Aqui vale um alerta, tipo, a gente foi um grupo grande de pessoas que pegou, né? Por conta da gente se encontrar. E por mais que nenhum de nós tenhamos tido nenhum sintoma muito grave, muito forte, assim, nada além dos sintomas de uma gripe muito forte, é um vírus muito preocupante, é um vírus que, né, a gente contamina mesmo, é muito fácil de contaminar. Portanto, sigam as recomendações, né? Quando a gente fala que, não, mantenha o distanciamento, as pessoas que não estão na sua família, fiquem longe. A gente não ouviu nenhum caso de contaminação dentro da igreja, glória a Deus por isso, porque muito por conta do entendimento que vocês também tiveram com relação a isso. Mas eu não estou falando só aqui dentro, estou falando na vida de vocês, né? Porque mesmo nós que todos saudáveis, jovens, a gente sentiu ali o negócio. Tem muita gente que pode ter problema, né? Enfim, mas aí mudou toda a nossa programação, né? Estávamos todos preparados para um Natal juntos, meus pais já tinham comprado um monte de coisa, meus sogros já tinham comprado um monte de coisa para fazer, de comida, não sei o que e tal. Cancelou tudo, né? E ficamos todos isolados. E o que aconteceu, né, nesse tempo todo? O isolamento, claro, você tem que ficar dentro de casa, né? Você não pode sair muito. E como eu comecei a ter sintomas, a gente começou a fazer o acompanhamento com o médico. E aí o médico pediu exames.
né? Então eu tive que sair da minha casa uma vez para fazer exames no laboratório, né? E aí aqui que eu começo um pouco a minha palavra. Eu tive uma sensação, ao sair de casa, sabendo estar contaminado com corona, uma sensação de impureza, assim, muito forte, sabe? Tipo, cheguei no estacionamento do laboratório, no começo do coronavírus, o valet não estava, né, ninguém estava tendo valet, né, as pessoas que vêm lá e estacionam o seu carro. Agora, como no final do ano, as coisas já estavam um pouco mais relaxadas, então já tinha o valet lá. Eu falei, não, pode deixar que eu estaciono. Pode deixar que eu estaciono e tal. Ah, não, eu estaciono para o senhor? Não, não, pode deixar que eu estaciono. Começou ali. Aí, beleza, saí do carro e tal. Na hora que o cara veio para estacionar meu carro, eu já falei, nossa, tipo, esse cara não pode entrar no meu carro de jeito nenhum, né? Porque eu estou aqui e tal, dentro do carro. E aí, beleza, fui lá e estacionei meu carro. Na hora que eu cheguei para a atendente, na entrada assim, do laboratório, ela veio com o termômetro para medir a minha temperatura. Eu não tive febre. Então, se eu ficasse quieto, ela ia medir minha temperatura, não ia ter problema nenhum. Mas eu falei assim, moça, eu estou com corona, nem precisa medir. Aí ela falou assim, você está agora? Ou você veio ver se já passou? Eu falei, não, eu estou agora. Fazem 3 dias que eu fiz o teste e deu positivo e tal. Ela falou assim, então tá bom. Então eu vou te dar essa máscara adicional aqui, e é uma máscara toda diferente. Então eu falei assim, cara, certeza que essa máscara aqui já é para te marcar, entendeu? Tipo, para os caras olhar no laboratório e falar assim, então, aquele ali, não chega nem perto. E aí, na hora que eu entrei, eu nunca tinha me sentido dessa forma. Tipo, eu entrei assim, eu tinha um momento de espera ali e tal, e aí tinha umas poltronas, eu falei, putz, eu não vou sentar na poltrona, né? Não vou sentar na poltrona, tal, vou ficar aqui no meu cantinho, né, quieto. Aí chegava uma pessoa perto de mim, eu dava um passo para o lado, e eu ficava olhando aquelas pessoas todas, tipo, com as suas vidas normais, fazendo exames e tal. E eu falava assim, cara, será que, tipo, se eles soubessem que eu tô com corona e eu tô aqui tão perto deles, qual seria a reação, né? Eu teria uma reação de repulsa contra mim? Não teria? O que essas pessoas iam pensar de mim, né? Tipo, cara, você saiu de casa, como assim? Você tá louco? Você saiu de casa com corona e tal. Enfim, eu fiquei ali até mesmo com o médico depois, né? Eu fui fazer a tomografia, tinha que fazer a tomografia do pulmão e tal, do tórax. E aí o médico falou, por que você está fazendo esse exame? Você está sentindo alguma coisa e tal? Aí, tipo, na hora assim, eu falei, putz, eu vou falar, o cara vai ficar, né, todo... Eu falei, não, eu tô com Covid e tal. Aí ele, não, tudo bem, mas você já teve sintomas, você fez o teste e tal? Eu falei, não, fiz o teste, estou com alguns sintomas, tive tosse e tal. Ele, não, tudo bem. Mas tudo eu tinha que me esforçar para falar. Encontrei pessoas no elevador, tipo, cara, baixava a cabeça, nem bom dia eu queria dar direito para a pessoa, com medo da minha máscara não ser o suficiente entre eu e ela. Uma sensação de impureza, assim, muito forte. E uma sensação de, tipo, cara, as pessoas, o que eu estou fazendo aqui? O que vão pensar de mim? Isso é algo que nos paralisa. Esse medo de ser julgado, esse medo de o que vão falar, o que vão pensar, esse medo de tipo, cara, eu tô com o vírus aqui, se eu falar que eu tô com o vírus, tem muitas pessoas com o vírus, mas se eu falar aqui que eu tô com o vírus, o que os caras vão fazer? Vão sair correndo? Vão brigar comigo? Né? Então a gente fica com esse negócio e todo esse sentimento nos paralisa. Ao ponto de a pessoa te dar bom dia, você não quer nem responder o bom dia. O médico te pergunta o que você tem, você quer falar que você tem qualquer doença menos aquela. E aí depois de toda essa situação, eu comecei a pensar, e Deus começou a falar muito ao meu coração, o quanto que a gente não quer expor um ponto fraco, ou uma falha, ou uma dificuldade. O quanto a gente quer deixar tudo aquilo dentro da nossa caixinha, dentro da nossa casinha ali, e não mostrar para ninguém o que vão pensar, o que vão fazer, enfim. E o que tudo isso tem a ver com a mensagem de hoje, que tem o título aí que vocês estão vendo. O que Deus começou a me mostrar e começou a falar comigo, em torno dessa situação toda,
é que muitas vezes a gente repete os nossos comportamentos com as pessoas, com Deus. Muitas vezes o relacionamento que eu tive com os meus pais, o relacionamento que eu tive com líderes, fazem com que eu veja um Deus duro, um Deus autoritário, ou até um Deus amoroso, pensando do lado bom, um Deus amoroso, um Deus gracioso. Se eu sou um cara que eu tenho uma boa oratória e eu tenho uma boa argumentação, se algo acontece comigo, eu vou tentar convencer a Deus que, Deus, não, olha só a situação. E eu vou tentar convencê-lo. E eu não vi isso acontecer 1, 2, 3 vezes. Né? Às vezes a gente vai lá na nossa oração e a gente é muito aberto ali, né? A gente abre o nosso coração para Deus e a gente tenta convencer a Deus de algo que a gente quer fazer e que Ele está mostrando um caminho diferente. Mas eu acho que o principal comportamento que nós acabamos replicando com Deus é esse comportamento de guardar dentro da caixinha. É esse comportamento de cara, deixa isso daqui comigo aqui ninguém está vendo, ninguém está sabendo, não está acontecendo nada, está tudo certo. Isso é algo que não vem porque o Murilo é uma má pessoa, ou porque o Murilo não está próximo de Deus, não. Isso foi algo que o pecado, quando ele entrou, ele acabou gerando na nossa vida. Se a gente volta lá no relato bíblico de Gênesis 3, que é justamente o momento em que Adão e Eva provam do fruto, a gente começa a olhar para o comportamento de Adão e a gente vê que a gente simplesmente repete esse comportamento quando a gente tem algo que a gente quer deixar dentro da nossa casinha. Porque a partir do momento que ele come do fruto, ele se enxerga nu, e aí ele escuta o caminhar de Deus pelo jardim. Naquele momento ele teme e ele se esconde. E ele corre e ele se esconde de Deus. O mesmo Deus que até alguns minutos atrás, algumas horas atrás, ele passava lá a viração do dia junto, conversando, tendo um momento de comunhão. Esse mesmo Deus, a partir do momento que Adão erra, e ele sabe que ele fez algo de errado, ele quer se esconder, ele quer estar longe, ele não quer falar, ele quer deixar ali guardadinho. Talvez se eu me esconder aqui, Deus vai passar e aí depois eu vou estar melhor e aí eu vou falar. Ou até mesmo quando a gente olha lá o relato de Davi em 2 Samuel com Batseba, onde ele trai o próprio amigo Urias, engravida a mulher de Urias, e aí ele fica tentando esconder toda aquela situação. E aí ele traz Urias de volta da guerra e aí ele fica tentando fazer com que as coisas se consertem. A gente tem esse comportamento. Isso é um comportamento que está na natureza pecaminosa do ser humano. Só que Deus nos mostra que nós podemos ser diferentes. E é sobre isso que eu queria falar com vocês essa noite. Eu estou lendo um livro, na verdade eu já estou no finalzinho dele, chamado Kryptonita. Não sei se já ouviram falar desse livro. Tem aqui na livraria. É um livro do John Bevere. A Kryptonita, para quem não conhece os quadrinhos aí, a Kryptonita é uma pedra, uma substância, enfim, que ela é a única substância que consegue paralisar o Superman. Então o Super-Homem, ele tem lá todos os poderes e ele consegue derrotar todos os inimigos e tal, mas tem uma única coisa que paralisa, que tem um poder paralisante com o Superman, é a Kryptonita. Então o John Bevere, ele faz uma ilustração, todo o livro é uma ilustração do poder paralisante do pecado nas nossas vidas. E o fato aqui, né, e aí você vai falar, pô, mas que livro mala, vai ficar falando de pecado o tempo inteiro. Cara, mas o fato aqui é que ele mostra para nós o quanto os nossos erros e as nossas dificuldades fazem com que a gente pare no nosso caminhar de relacionamento com Deus. O quanto isso impacta na nossa, como eu falei ali na palavra do dízimo e das ofertas, né?
como isso impacta na questão de você colocar barreiras no seu relacionamento com Deus, de você querer se esconder de Deus, sendo que a gente tem um Deus amoroso e um Deus que cuida. Mas eu não queria falar de Adão, eu queria falar sobre um outro personagem bíblico, e eu vou ler um texto aqui para vocês. Lucas 23, 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este mal nenhum fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Amém. Então aqui é o relato dos dois bandidos da cruz. E aí eu fui buscar lá nos livros apócrifos o nome dos dois bandidos. O que são os livros apócrifos? São livros que não são inspirados por Deus, né? Então são livros históricos que não estão na Bíblia. São livros que você não vai usar para ensinamentos, para doutrinas, esse tipo de coisa, mas você consegue usá-los como informação histórica. E de lá a gente tira que o bandido da cruz é o Dimas, né? O bandido da cruz que chega lá no último momento e ele se entrega para Jesus é Dimas, e o outro é o Gestas, né? Então a gente pode usar o livro apócrifo para isso. Mas independente do nome, e eu vou ficar chamando Dimas só para a gente personificar, mas a gente tem aqui um personagem, o Dimas, independente do nome, está o agir de Deus nesse momento. E o mais interessante desse relato, desse curto relato, né? Então você tem ali, é um curto espaço de tempo onde as coisas estão acontecendo ali. Cara, você tem um processo de cura de alma perfeito. E é isso que eu queria explorar com vocês. Amém? Então, a primeira etapa desse processo está em reconhecer a nossa situação. É muito difícil para nós olharmos para nós mesmos e reconhecer o que a gente está fazendo de errado, né? Então, claro, se a gente para e pensa, né, sempre que a gente vai falar de pecado, a gente vai falar de erros e tal, as pessoas sempre usam ou pensam em exemplos muito extremados, né? Então, é o adultério, é o pecado sexual, é roubar, é matar, enfim, né? Você sempre pensa em coisas muito, muito extremadas e aí você fala assim, então, isso tudo aqui eu não faço mesmo, eu sou cidadão, eu estou aqui, estou bem e tal, estou tranquilo. Mas não são só essas coisas, né? O que a gente está falando aqui, coisas que vão nos paralisando e vão nos deixando mais distantes de Deus, são coisas até do nosso dia a dia. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando sobre TV a cabo. Já faz um tempo até, porque TV a cabo já está quase saindo de moda, né? Quase o pessoal já está deixando. O pessoal que tem criança, né, e criança que assiste TV em casa, já quase não tem TV a cabo, porque as crianças não têm paciência de esperar passar o desenho que ela quer ver a hora que ela quer. Enfim, mas a gente estava conversando sobre TV a cabo, sobre se é justo, não é, o preço que cobra, o preço que não cobra, tal. E a pessoa estava falando que a diferença entre o plano básico da TV a cabo e o plano mais completo está num filtro que o cara vai lá e coloca no cabo da sua televisão. Então ele coloca um filtro lá, que ele vai filtrar os canais que você vai poder assistir, de acordo com o plano que você assinou. Esse filtro é um filtro muito simples, muito básico, que custa, sei lá, 30, 40 reais lá se você for em qualquer loja de material elétrico e eletrônico. Muito baratinho. E aí a argumentação era, cara, mas como que, por conta de um filtro de 50 reais, o cara vai me cobrar 3 vezes o valor do plano para eu ter acesso a todos os canais? Né? Ou então tem lá os aparelhinhos todos lá que o pessoal coloca e libera todos os canais e tal. Cara, isso é uma coisa muito pequena, uma coisa banal. Mas é algo que fica ali te martelando.
que vai ficar ali te martelando, que vai ficar ali te martelando. E aí você vai conversar com uma pessoa, e aí a partir do momento que você fala com alguém, e aí a pessoa fala, pô, mas isso daí que você está fazendo não é legal, cara. Porque a TV a cabo lá, ela vai ter que pagar os direitos autorais, os royalties lá dos canais. Então não são só esses R$ 50 aí de diferença que você vai ter. O cara tem um custo muito mais alto e tal, né? E aí ele vai te explicar e tudo. E aí você vai começar a ser confrontado com aquilo. E aí aquilo começa a te paralisar. Então vocês entenderam como algo muito simples e pequeno, que a gente olha e não dá muita importância, começa a nos cauterizar e nos paralisar, como a Kryptonita faz com o Superman? Então é muito importante que a gente possa analisar todas as áreas das nossas vidas e reconhecer a nossa situação, né? Então nesse exemplo que eu dei, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes o pessoal para, olha e fala, ah cara, é só um filtro lá de R$ 50. É muita injustiça o que ele está fazendo com a gente. Cara, se é justiça ou não, eu não sei. Mas o que está escrito lá no contrato é isso, eu pago por esse, né? Então, a gente tem essa mania de tentar ficar sempre se auto-sabotando ali a respeito das coisas, e a gente não se analisa de verdade. E isso vai nos cauterizando. Lá em Gênesis 3, de novo, a gente vê um repeteco dos comportamentos que a gente enxerga nas nossas vidas. E aqui eu estou falando da minha vida também, tá? Não estou falando da vida de vocês, estou falando da minha vida também. A gente tem o impulso de fazer algumas coisas, né? Então a gente comete um equívoco, a sua primeira reação é, bom, deixa eu ver como eu consigo fazer para que esse equívoco passe batido e ninguém veja. Aí depois quando você vê que não dá para ninguém ver, você fala, putz, não, mas então... Né? Então você vai tentando remediar, só depois que você falar, não, eu vou falar a verdade e tal. Então, a gente tem esse comportamento. Se a gente volta lá de novo em Gênesis 3, que é de onde vem a natureza, nesse momento que eu acabei de falar para vocês, que Adão se esconde e ele escuta, né? Ele escuta ali o caminhar de Deus e aí ele se esconde com receio. Deus vai falar com ele e fala assim, Adão, o que você fez, cara? Olha o Éden aqui, ó, tudo para você e para Eva, tá tudo certo, os animais aqui e tal, eu te pedi uma coisa só, o que aconteceu e tudo? Vocês lembram qual é a primeira reação de Adão? Qual que é a primeira reação de Adão? Pô, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Não foi minha culpa. Foi a mulher que o Senhor me deu. E aí você começa a olhar que a partir do momento que o pecado entra no mundo e a gente começa a ter que trabalhar a nossa natureza, a gente vê ali os comportamentos se repetindo, né? Então, cara, por que você está fazendo isso com a sua TV a cabo? Não, mas eles estão me roubando. Pô, Adão, por que você comeu do fruto? Pô, Deus, foi culpa sua, você que me deu uma mulher que não era para ser ajudadora. Ela me ajudou a cair aqui. E agora? Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês, nesse primeiro ponto, é que vocês sejam intencionais. E eu não quero que ninguém, né, não é para ninguém se expor aqui, eu quero que vocês sejam intencionais, vocês com vocês mesmos. Hoje, quando você para e olha para a sua vida, e você analisa a sua vida, você entende que você vive muito diferente do que as pessoas que não conhecem o Evangelho? Você entende que em todas as áreas você vive de maneira muito diferente? É importante que a gente tenha essa autocrítica. E aqui eu vou fazer um parênteses a respeito da minha esposa. Não vou usar eu como exemplo porque eu não sou um bom exemplo. Eu também tenho muita dificuldade nessa questão do autoanalisar. Eu demoro, tal, alguém tem que me mostrar e tudo. Cara, minha esposa, se ela vai escrever uma mensagem, ela escreve e fala, estou sendo muito dura. Devia ter falado isso, né? Não devia ter feito dessa forma. Ela está o tempo inteiro se autoanalisando. Analisando os comportamentos dela, e muitas vezes a gente está lá
lendo a Bíblia ou fazendo algum tipo de devocional, agora ela está fazendo lá um plano de leitura. E aí ela se confronta com algumas coisas, ela fala, putz, eu não posso fazer do jeito que eu estava fazendo, porque é o que está escrito aqui na Bíblia. Cara, para mim é um exemplo. É um exemplo porque eu conheço a minha esposa desde os 15 anos, a gente está com 36. Então eu conheço ela há muito tempo. E eu sei que a minha esposa com 15 anos, ela era aquela pessoa que a qualquer faísca de confusão, ela já estava de pé, pronta para brigar. Então ela ia lá, ela defendia os amigos, e aí a gente tinha o grupo das meninas e o grupo dos meninos, e aí às vezes alguém queria brigar com o grupo dos meninos, e ela ia lá e falava com as pessoas, não, você não vai bater no meu amigo, não sei o que, aquelas coisas de adolescente, né? Mas ela sempre foi assim, uma pessoa super pavio curto, uma pessoa super estourada e tal. E essa autoanálise, esse autoexame, foi cada vez mais mostrando para ela o que ela precisava mudar. Foi ela mesma se confrontando. E aí quando a gente olha lá na palavra, em 1 Coríntios 11, 28 a 32, diz o seguinte, Paulo diz o seguinte, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então o que Paulo está fazendo aqui, ele está chamando a atenção dos coríntios para justamente isso que eu estou comentando com vocês. Cara, se autoanalisem. Façam um autoexame. Fique o tempo todo questionando se a atitude que você está tendo é a atitude que Deus se agrada. Questione todas as suas atitudes. Questione a mensagem que você vai enviar, aquilo que você vai postar. Questione a resposta que você vai dar. Não, tem um impulso? Tem. Às vezes escapa. Cara, escapa. Mas se escapou, ora, peça perdão e volte lá e se conserte. Então, faça a sua autoanálise. O que essa autoanálise nos garante? Veja aqui o que Paulo está falando. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que é um dos principais receios que nós temos? Que nos paralisa, que faz com que nós não queiramos nos expor para as pessoas? O julgamento. O que Paulo está falando é que, cara, a partir do momento que você começa a se autoanalisar, você se julgar, e você tem o Espírito Santo que te ajuda nesse julgamento, você tem a palavra que é a fonte de toda a sabedoria para que você consiga julgar as suas atitudes. A partir do momento que você começa a fazer esse julgamento de si próprio, o que isso vai te evitar? O julgamento dos outros. Justamente aquilo que a gente mais teme, muitos de nós mais tememos. Mas o fato é, será que a gente está se acomodando a viver em um patamar abaixo daquilo que Deus nos criou para viver? Porque Deus, Ele nos colocou uma natureza divina. Amém? Vocês creem nisso? Você tem o Espírito Santo é o próprio Deus. E Ele te guia, e Ele tem uma natureza divina. A partir do momento que Deus tem uma natureza te colocou uma natureza divina, a partir desse momento, Ele te outorgou o poder para que você consiga obedecer os seus mandamentos. E aqui eu não estou falando de obedecer os mandamentos para salvação, gente. Não confundam. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Salvação é pela graça, não é pelas suas obras, é um favor imerecido. Você não precisa merecer. A gente está falando aqui de santificação. A gente está falando aqui de você viver todo o potencial que Deus tem para você. Amém? Mas e o nosso personagem aqui, o Dimas? O que ele nos mostra? Lucas 23, 41, Dimas fala o seguinte: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos merecem.
mas este mal nenhum fez. Então Dimas ele reconhecia que ele estava ali porque ele fez algo de errado, né? A crucificação era a pior das penas. Então ele tinha feito algo de muito errado para ele estar ali. E ele reconhecia que, cara, eu estou aqui pelo que eu fiz. Então ele fez esse autoexame. Ele se autoexaminou para chegar até ali. E vocês não pensem, né? Às vezes a gente estuda muito, a gente conhece a palavra, a gente sabe das coisas de Deus e tal. E aí você fala, não, cara, eu sei todo o manualzinho, tudo como deve seguir e tal, só que eu não consigo, eu não sigo. Né? Então, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não faça o que eu faço não existe, pessoal. Não existe. A gente vai conseguir transformar o nosso ambiente, a gente vai conseguir fazer a diferença ao nosso redor a partir do momento que a gente passar a viver tudo aquilo que nós estamos dizendo que nós vamos viver. Eu tenho um exemplo também, mais um exemplo bem trivial. Eu e a Patrícia, a gente vivia cobrando das nossas filhas, cobrando assim, entre aspas, né? Minhas filhas têm 5 anos e a outra vai fazer 2 agora. Elas são pequenas ainda, mas mesmo assim, o momento da refeição a gente, cara, vocês têm que sentar e a gente vai ficar aqui junto e não vai ter musiquinha, não vai, cara, é uma decisão nossa, né? Que o momento da mesa é um momento nosso. E a gente cobrava isso delas. Só que aí o que acontecia? Muitas vezes na hora que a gente ia almoçar ou na hora que a gente ia jantar, não, estou resolvendo um negócio importante aqui, preciso responder o WhatsApp. Aí a gente ia lá e respondia o WhatsApp. Aí as crianças conversando com a gente olhando um e-mail, ou fazendo alguma coisa, ou atendendo ligação, que seja. Cara, começou que a minha mais velha, ela já não senta mais no cadeirão, não fica presa, e aí ela saía da mesa, e né, ficava aquela bagunça toda. A partir do momento que a Patrícia levantou e falou assim, então, agora a gente vai deixar o celular no quarto, tipo, longe. Você não vai nem ver se chegou mensagem, se alguém está te ligando, ou algo do tipo. Você tem que ser intencional quando você toma uma decisão para fazer algo de acordo com a palavra. As circunstâncias, elas sempre, né, você sempre vai ter N motivos para você não fazer. Mas você tem que ser intencional, para que você consiga, sim, fazer exatamente de acordo com o que você diz. Amém? Então não existe, e aí a partir desse momento, a partir do momento que a gente passou a ser intencional, e não é fácil, porque às vezes a gente está lá, está trabalhando, e você está resolvendo algo, e aí a mesa está posta, e as crianças estão lá sentadas na mesa. E cara, não, você vai parar, e você vai sentar, e você vai fazer e tal. Cara, foi um propósito que você definiu, não estou falando que todas as famílias têm que fazer isso, não é isso. Mas a gente definiu algo, e aí você tem que ser intencional no algo que você definiu. Amém? Então, o Dimas, voltando aqui, o Dimas, ele reconhecia nele uma falha. E ele fala assim, cara, a gente está aqui por um motivo que nós merecemos. Nós fizemos um crime. E aí aqui a gente vai para a segunda etapa. E a segunda etapa, o sucesso dela não é garantido se você tiver sucesso na primeira etapa. Porque às vezes a gente olha assim, e você fala, bom, já venci a primeira etapa, agora tudo vai na sequência. Não. A primeira etapa você vai ter que ser intencional. Se autoexaminar é intencionalidade, você precisa ser intencional. A segunda etapa, você vai ter que ser mais intencional. Porque a segunda etapa é o arrependimento. Você reconhecer que você tem algo que precisa ser mudado na sua vida, é algo muito importante, como a gente está vendo aqui. Mas entre você reconhecer e mudar, tem uma distância. Tem um trabalhar, tem um agir de Deus. Mas não é só um agir de Deus, é uma decisão. É uma decisão que eu e vocês temos que tomar. Amém? Portanto, peça perdão e se arrependa. E por que é tão importante o arrependimento? Se a gente olha
para o início do Evangelho de Jesus, se você olha para o início do Evangelho de Jesus e você lê lá em Marcos 1:1, ele fala lá, não, no princípio tal, o Evangelho de Jesus, olha lá, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso é Marcos 1:1. Na sequência, ele já fala o seguinte, ele já entra com a profecia do profeta Isaías. E a profecia do profeta Isaías diz que primeiro ele vai mandar um mensageiro, eu não vou ler, tá? Mas primeiro ele vai mandar um mensageiro, e esse mensageiro vai cobrar o quê? Endireitai as suas veredas. O arrependimento é a porta da frente do Novo Testamento. O arrependimento é o início de tudo. A primeira etapa é importante? É importante. É importante a gente saber o que está nos paralisando. Mas, se a gente não se arrepender, não muda nada. Essa palavra arrependimento e o verbo arrepender, como vocês já devem ter ouvido alguém falar, e o Lamartine fala muito a respeito dos textos originais, ambos são metanoia. Né? Um metanoia no formato de um substantivo, outro no formato de um verbo. E metanoia, ao pé da letra, é uma mudança de mente. Mas estudando um pouquinho mais do que estava sendo dito ali como metanoia, nessas passagens de arrependimento, são mais de 50 citações dessa palavra metanoia no Novo Testamento, você vê que é algo muito além do eu faço isso, agora eu não faço mais. Eu fazia isso, agora eu não faço mais. Eu mudei as minhas atitudes. É muito além disso. A mudança de mente que está sendo proposta aqui no Novo Testamento, e aí estudando um pouco mais eu vi exatamente essa frase, é uma mudança de personalidade. É uma mudança de personalidade. Então, não é só uma atitude isolada que você tinha. Cara, agora você tem uma personalidade conforme aquilo que o Espírito Santo derramou sobre a sua vida. E eu posso te garantir que aquilo que Ele derramou sobre a sua vida é algo muito grande, é algo muito forte. Amém? Vocês recebem? Então o arrependimento é muito importante para que você tenha essa mudança de personalidade. Né? E aí eu vou continuar no exemplo da minha esposa. Por que eu vou continuar no exemplo dela? Quando eu li essa passagem, eu nem estava pensando em usar o exemplo dela, eu resolvi de última hora ontem. Quando eu li, eu falei assim, linda, olha aqui que legal. Porque, cara, eu vejo isso na sua vida. Uma mudança de personalidade. Por quê? Porque, como eu falei, a Patrícia lá com 15, 16 anos, era a primeira a levantar e, já enfrentar, enfim, né, pavio curto e tal. A Patrícia com 36, é a primeira que, se alguém chega para ela e fala assim, você não sabe o que o fulano falou para mim. Se fosse a Patrícia de 16, não acredito, vamos lá falar com ele. A Patrícia de 36 fala, mas, cara, olha todas as coisas boas que o fulano já fez para você. Talvez hoje ele estava num dia ruim. Você perguntou o que aconteceu na vida dele? Talvez ele não quis dizer isso. Será que ele não quis dizer dessa forma? Só que ele se expressou mal? A gente tem muita mania do WhatsApp, né? Muita mania não, é muito prático, né? Porque você não precisa parar tudo o que você está fazendo. Você responde uma mensagem, você está conversando com 10 pessoas ao mesmo tempo, em conversas isoladas. Só que a mensagem muitas vezes ela é fria. E aí quando você recebe a mensagem, ela não cai legal. E aí se você não está, né, como eu vou usá-la de exemplo, né, com uma personalidade transformada, você olha e fala assim, cara, me cutucou. Ou você olha e fala assim, não, entendi, vamos lá. Né? Então, a metanoia é muito mais do que uma mudança de atitude, é uma mudança de personalidade. Mas não é só a importância do arrependimento. A gente sabe que o arrependimento é muito difícil, tem dificuldade. Né? Então a gente tem um caminho a percorrer. Se o autoexaminar tinha que ser intencional, cara, o arrependimento você tem que ser muito mais intencional.
Você não pode simplesmente achar que, não, eu me autoexaminei e agora eu vou orar a Deus e Deus vai tirar essa vontade de mim. Cara, Deus faz. Em algumas áreas Ele vai fazer, em outras não. O próprio apóstolo diz o testemunho dele. Ele foi para o acampamento com um maço de cigarro tal, para bagunçar, com 19 anos. Se converteu, instantaneamente ele perdeu a vontade de fumar. Mas tiveram outras áreas da vida dele que ele foi sendo trabalhado com o tempo. E assim é com a gente. Minha esposa tem outras áreas que precisam ser trabalhadas nela. Eu tenho milhares de áreas na minha vida que precisam ser trabalhadas. Muitas vezes vai ser com um estalar de dedos. Muitas vezes Deus vai vir e vai tirar com a mão. Outras vezes você vai ser intencional e você vai falar, cara, eu não vou fazer. Eu vou fazer diferente. Eu sou uma pessoa muito calma, uma pessoa muito tranquila, tal. É uma marca até que as pessoas têm, as pessoas que me conhecem um pouco têm comigo. Mas eu tinha um problema sério, trânsito. O trânsito era algo que me deixava extremamente irritado. Tem até minha esposa brincava comigo que tem até um desenho do Pateta, que o Pateta, ele tá lá super brincalhão e ele entra dentro do carro e ele fica, cara, muito bravo. E eu ficava assim. Então, o trânsito me estressava muito. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu escutava muito programa de esporte, notícias, e às vezes até não era nem o trânsito que me deixava nervoso, eram as notícias que me deixavam nervoso. E aí num certo momento eu falei, cara, eu vou ser intencional, não posso me comportar dessa forma no trânsito. O que eu vou fazer? Vou colocar louvor. Agora eu só escuto louvor no carro. Nem ligo o rádio mais. Se ligo o rádio do meu carro, ele está conectado no meu celular, porque aí já toca lá no Spotify e pronto. E fica tocando louvor sempre. Por quê? Cara, se alguém me fecha e buzina e me xinga, o que acontece? Na hora que eu conecto meu ouvido com o que eu estou ouvindo dentro do carro, tão grande, meu Deus, cara, você não vai nem conseguir xingar o cara. Você nem consegue. A gente dá muito esse conselho para os jovens, né? Os jovens que estão começando a namorar, tá? A gente fala assim, faz o seguinte, vocês vão se encontrar, coloca um louvor. Coloca um louvor, que aí vai ficar tudo tranquilo, tudo em paz. E comigo funcionou. E eu comecei a melhorar bastante no trânsito. Mas eu tive que ser intencional. Entenderam? Tipo, eu não continuei vivendo minha vida ali de uma forma... não, daqui a pouco passa, daqui a pouco melhora, não, tem que me segurar. Cara, seja intencional. Faça alguma coisa que tira o gatilho. Para você cair naquela situação que você entende que você autoexaminou e você viu que estava errado. Mas nem sempre vai ser fácil. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente vê, cara, por tudo que a gente passou, tudo que foi gerado no nosso coração, né, as experiências de vida que a gente teve. E a gente olha para trás e a gente não vê, cara, muitas vezes nenhuma atitude de amor. E é difícil para a gente entender que a gente tem que ter com alguém um relacionamento de tanta entrega como esse que eu estou pedindo para vocês hoje, que eu estou comunicando para vocês hoje. Porque um relacionamento completo com Deus é um relacionamento de entrega. É um relacionamento de você se entregar de forma completa para Ele. De você se autoexaminar e colocar no altar e falar assim, Senhor, me dê as estratégias. Como eu faço? Mas muitas vezes você para e na hora que você olha para as circunstâncias, você não consegue nem enxergar Deus. Como eu falei para vocês, a gente passou o nosso Réveillon só, a gente lá, nós 4. E foi gostoso, a gente teve um momento de gratidão a Deus, tal, porque 2020 foi um ano muito duro para muitas pessoas, mas a gente só tinha algo a agradecer a Deus. Porque nós estamos com saúde, a gente conseguiu cumprir muitas das coisas que a gente se programou para fazer, nossa família estava junto. Querendo ou não, agora, com a questão do home office, eu consigo estar muito mais próximo das minhas filhas, vendo elas crescerem. Então, assim,
a gente tinha muitas coisas para agradecer a respeito de 2020. Foi muito fácil e natural fazer aquilo. Mas eu sei que para muitas pessoas foi muito difícil, porque 2020 foi um ano muito duro. Pessoas perderam pessoas queridas, pessoas perderam suas fontes de renda, seus empregos. Então eu sei que as experiências elas mudam, elas são diferentes. Se a gente olha para a Bíblia, a gente vê um Jó que foi perdendo, e as pessoas falando, cara, amaldiçoa esse Deus aí não olha para você, você está em pecado, você isso. Enfim, falando uma série de coisas para ele, e em nenhum momento ele negou. O Dimas, voltando aqui, quando ele olhava para o lado, ele não estava vendo um Jesus que estava fazendo milagres, um Jesus curando, um Jesus que olhou lá para Zaqueu em cima da árvore e falou, Zaqueu, desce daí, eu vou jantar na sua casa. Não. Ele estava vendo um Jesus espancado, na cruz, destituído de toda a sua glória. Um Jesus que, se a gente ler lá em Marcos 15:34, onde o próprio Jesus mas sente a falta da presença do Pai. Quando ele diz lá, Deus meu, por que me desamparaste? Então era esse Jesus que Dimas estava olhando, no momento onde ele reconheceu que ele estava errado, e no momento onde ele se arrepende dos seus pecados e ele pede para seguir uma vida com Jesus. Portanto, muitas vezes, a gente vai parar e a gente vai olhar para situações das nossas vidas e a gente não vai ver muita saída. A gente vai parar e a gente vai olhar para o lado e a gente vai sentar lá no nosso lugar secreto para fazer uma oração e a gente não vai conseguir enxergar um Deus que está cuidando das nossas situações. Mas a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé. Dimas foi pela fé. Foi pela fé que aquele era o Filho de Deus. Vocês creem que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Se Ele é o Filho de Deus, Ele é aquele que pode redimi-lo dos seus pecados. Ele é aquele que pode te chamar. Ele é aquele que diz, vem comigo. Vem assim, Dimas. Vem assim, Murilo. Vem assim, Rubem. Vem do jeito que você está. Se autoexamine. Reconheça aquilo que te paralisa, aquilo que te bloqueia. Peça perdão, se arrependa e vem. Jesus não está esperando que você se conserte. Vem assim mesmo, não precisa consertar. O arrependimento é o início de um processo de mudança. Sem o arrependimento, o processo da mudança não começa. O arrependimento é o início. Você não precisa esperar nada para começar a mudar algo, para tomar uma decisão de seguir os passos de Jesus, para tomar uma decisão de olhar para o lado e pedir para Ele, para que Ele te leve. Nós temos sempre a tendência a tentar resolvermos tudo sozinho. E por isso que às vezes a gente fica paralisado e a gente fica parado numa situação. Quando Jesus chama Dimas do jeito que ele está e ele vem, Jesus entrega algo muito novo para ele, uma vida nova. Que não vai ser nesse mundo, mas vai ser na eternidade. Quando Adão, voltando lá no Gênesis 3, quando Adão se descobre nu
e fica com medo de encontrar com Deus, ele vai lá e ele pega uma folha de figueira para tentar cobrir a sua nudez. O melhor que Adão poderia fazer, como homem que era, como homem que somos, era pegar uma folha de figueira para tentar encobrir a sua nudez. E quando Deus fala com Adão e quer trazer Adão para perto, Deus chega com uma veste nova, de pele, exatamente da forma como Adão precisava. Quando o filho pródigo resolve ir para casa, ele vai para casa porque ele precisa resolver algo. O que ele precisa resolver? Ele precisa resolver a alimentação dele, ele precisa resolver as roupas dele, ele precisa resolver a moradia dele. E aí ele pensa, bom, eu vou para casa e eu vou morar com os servos do meu pai e vou comer a comida dos servos do meu pai. Só que Jesus tem o melhor para a gente. Jesus tem o melhor para mim, tem o melhor para você. E quando o filho pródigo volta e ele aparece próximo à casa de seu pai, pedindo, pai, me dá a comida dos seus servos. Esse pai se levanta e pega o melhor bezerro, põe um anel no dedo, as melhores vestes e cuida desse filho. Portanto, o arrependimento é um processo que se inicia com a sua decisão. A segunda etapa e a primeira etapa, elas precisam ser feitas de forma intencional por mim e por você. E se a gente não faz, e a gente fica tentando consertar, o máximo que a gente vai conseguir é tentar se cobrir com uma folha de figueira que tem aproximadamente 20 centímetros de comprimento. Enquanto Deus está esperando a gente com uma roupa de pele que vai nos cobrir e vai nos proteger da forma como a gente precisa. E aqui a gente vai para a última etapa. E a última etapa é a mais incrível de todas. Porque a última etapa não é sobre o que você consegue fazer. Não é sobre as vestes que você vai conseguir fazer. Não é sobre a correção que você vai fazer para o seu erro. A terceira e última etapa tem tudo a ver com Ele. Não é sobre o que você pode fazer, mas é sobre o que Jesus fez na cruz por você. É sobre no nosso erro, Ele pegar as nossas vestes sujas e trocar por vestes novas, por vestes limpas. Lucas 23:43, Jesus responde a Dimas. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. O nosso pecado, ele tem consequências. Os nossos erros, eles têm consequências. E muitas vezes a gente vai passar por essas consequências. A gente vai cumprir um processo dentro dessas consequências. Mas Jesus diz que Ele não tem condenação para aqueles que o buscam. Eu não sei como foi a sua vida em 2020. Quais foram as suas lutas, as suas dificuldades. Na verdade, eu não sei como foi a vida de vocês até aqui. Mas eu creio num Jesus que conhece a minha vida e conhece a sua vida. E Ele está pronto, de mãos prontas, te chamando e dizendo, vem assim. O que Jesus te diz hoje é que se você vier até Ele, e aqui eu não estou falando só para aqueles que não conhecem a Jesus, eu estou falando para todos nós, que se você vier até Ele, seja com o problema, a dificuldade, a luta, a cadeia que for, seja ela qual for, se você vier a Ele, hoje ainda você estará com Ele, como Ele disse para Dimas.
as suas faltas, os seus erros, muitas vezes eles geraram marcas em vocês. E essas marcas, elas demoram a sarar. Mas Jesus está pronto para começar esse processo, de mãos dadas com vocês todos. Ele está esperando que você vá até Ele. Ele não quer a sua perfeição ao lado dele. Ele quer você ao lado dele. Ele quer você pronto para segui-lo. A Bíblia usa muito o sono como uma figura de linguagem. Justamente porque quem já sentiu muito sono sabe o quão paralisante pode ser o sono. Então a Bíblia usa muito esse exemplo. E aqueles que estão em pecado, aqueles que não conhecem a verdade, muitas vezes é referido sobre eles na Bíblia como aqueles que dormem. Porque aquele que dorme, ele não tem reação. O pecado, ele nos paralisa, ele nos deixa cansado. Ele nos deixa com dificuldade para caminhar. Como eu tive ali com o Covid. Foram 15 dias de isolamento. E claro, cada um tem as suas questões nos 15 dias. Mas para mim, ficar dentro da minha casa não foi uma dificuldade. Porque eu não queria encontrar ninguém. Eu não tinha vontade de sair. Porque eu não queria encontrar. Eu não queria falar nem no telefone com as pessoas. Para eu não ter que ficar explicando e falando e tal. E o pecado, ele age dessa forma com a gente. Os nossos erros, as nossas dificuldades. Mas Deus hoje está nos despertando para um novo tempo. Para um tempo onde a gente possa fazer diferente. Para um tempo onde a gente possa fazer a diferença. Quando Jesus te chama e Ele está falando, vem assim mesmo, vem do jeito que você está, Ele quer te transformar. Não para que você esteja mais feliz, melhor, não. Mas que você seja um ponto de mudança, um ponto de transformação. Alguém que as pessoas buscam para que traga uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de carinho. Para que você consiga ser aquele que desvia o furor, aquele que dá exemplo. E eu não estou falando só de você ser um bom cidadão, de não roubar, de não fazer as coisas erradas conforme a lei, não estou falando só disso. Eu estou falando em você ir lá e você transformar a vida do seu vizinho, você ir lá e fazer a diferença no seu amigo de trabalho, você impactar a vida do seu chefe. E eu queria concluir essa palavra e desafiar a vocês, a todos vocês, a fazer uma oração comigo. Portanto, feche seus olhos. Antes de eu fazer a conclusão, eu queria fazer uma oração com vocês. E eu vou fazer essa oração bem intencional com todos vocês. Porque eu quero que sim, vocês consigam pelo menos iniciar a primeira etapa de se autoexaminar. Deus tem uma forma de agir e um trabalhar diferente com cada um de nós aqui. Mas a primeira etapa nós vamos fazer junto. A primeira etapa, que é se autoanalisar, a gente vai fazer aqui como corpo. A gente vai fazer aqui como igreja. Nós cantamos para atrair a presença de Jesus no nosso meio. Nós clamamos o Santo Espírito para que estivesse aqui no nosso meio. E eu creio que esse Santo Espírito tem poder para revelar aquilo que Ele quer mudar nas nossas vidas. Portanto, Senhor Deus,
Eu quero te agradecer, Senhor, pelos teus filhos aqui essa noite, Senhor. Te agradecer pela vida de cada um deles, te agradecer por essa palavra, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui como um corpo, Senhor. Como um corpo falando das coisas do alto, Senhor. Paizinho querido, que nós possamos ser intencionais nas nossas atitudes, Senhor. Que nós possamos nos julgar e gerar transformação em nós. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós nos auxilie nesse processo, Pai. E agora eu queria que vocês falassem junto comigo. Senhor Deus, traga à luz as minhas atitudes e pensamentos que não Te agradam. Convence-me da mudança. Que a partir dessa oração simples, você possa sair daqui essa noite, se autoanalisando, pensando e pedindo a direção de Deus para aquilo que Ele quer que você mude. E talvez agora que você fez essa oração de forma intencional, você esteja sentindo medo. Medo do que vai vir, medo do que vão pensar de você. Medo de seguir em frente com esse processo que a gente falou aqui essa noite. Medo da consequência, medo de não ser aceito. Mas 1 João 4 diz que o amor perfeito lança fora todo medo. O perfeito amor é aquele que Jesus te entrega. O perfeito amor é aquele capaz de subir numa cruz e sentir a maior dor de todas, por mim e por você. Tenha fé naquilo que Deus irá fazer na sua vida. Assim como luz e trevas não podem existir no mesmo lugar, fé e medo também não podem existir no mesmo lugar. Se por algum momento você sentir que o medo está tomando espaço na sua vida, ore a Deus por fé. Ore a Deus por fé. O que Jesus está falando para aquele ladrão é que tudo aquilo vai acabar logo. E o que o resultado do pecado dele vai passar. Aquele homem encontrou o caminho de Jesus no fim da sua vida. Nós temos a oportunidade de encontrar o nosso caminho nesse momento. Portanto, vem assim. Vem agora, vem que Jesus está ansioso pela sua chegada. Eu não sei se todos que estão aqui essa noite e aqueles que estão nos assistindo pela internet, se vocês já fizeram a oração para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Portanto, nesse momento eu queria dar a oportunidade. Tem alguém aqui que deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante sua mão que a gente vai orar por você. Se você está nos assistindo pela internet, aponte aqui para o QR Code que a gente vai orar por você. Graças a Deus pela vida da família ali. Glória a Deus. Tem mais alguém? Se vocês puderem se colocar de pé para a gente orar por vocês. Eu queria ser bem intencional na nossa oração por vocês. Não quero expor vocês de maneira nenhuma, mas eu queria orar. Eu queria que a igreja toda orasse por vocês nesse momento. Eu queria que vocês, em primeiro lugar, declarassem junto comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Entre na minha vida
e no meu coração, que o Senhor possa iniciar uma transformação completa na minha vida e que eu possa ser uma fonte do Teu amor, da Tua palavra e da Tua transformação. Paizinho querido, eu quero Te agradecer pela vida de cada um dos Teus filhos dessa família, Senhor. Muito obrigado pela vida deles. O Senhor tinha um plano perfeito para essa noite. O Senhor os trouxe até aqui, Paizinho querido, para que eles pudessem Te encontrar. Muito obrigado, Pai, porque todos os dias, quando nós nos botamos de joelho, fechamos nossos olhos e buscamos a Ti, todos os dias o Senhor está ali, de mão estendida, dizendo: vem, meu filho, vem comigo. Muito obrigado pelo Teu amor, Pai. Tudo isso que a gente falou essa noite é um processo contínuo. Dimas fez isso uma vez ali na cruz, mas que nós possamos fazer isso todos os dias. Que todos os dias a gente possa nos autoanalisar e que a gente possa buscar o arrependimento e a mudança conforme a direção que Deus tem para nós. Você se autoexaminar, se autoanalisar à luz da Bíblia é a melhor coisa que você pode fazer. Assim como o pastor Ramon pregou hoje de manhã, a Bíblia é onde você encontra todo o ensinamento, todo o direcionamento de Deus. Se você tem dúvida de que caminho tomar, a Bíblia é uma grande fonte onde você pode encontrar o direcionamento de Deus. Paizinho querido, eu quero mais uma vez Te agradecer, Senhor. Ô Papai, muito obrigado por esse amor, Senhor. Esse amor que nos constrange, Senhor. Esse amor que muitas vezes nós não entendemos, nós relutamos para conseguir senti-lo, Pai. Ô Paizinho querido, que os Teus filhos aqui, Senhor, possam sentir esse amor por completo, Senhor. Ô Paizinho querido, que não haja nenhum tipo de roubo na mente, Senhor, e nos sentimentos dos Teus filhos, Pai. Que eles possam aproveitar-se, Senhor, desse amor, Paizinho querido, desse amor que estende a mão e que chama os Seus filhos, Pai. Que chama cada um pelo nome, Senhor. Que independente de quantos já vierem, o Senhor sempre vai lá buscar aquele que se desgarrou. Ô Paizinho querido, que nós possamos entender esse processo, Senhor. Esse processo de Te buscar para nos conhecer melhor, de pedirmos perdão e nos arrependermos, para que nós possamos ter uma mudança completa, uma mudança de personalidade, e que nós possamos ser fonte de transformação, Senhor. Eu declaro sobre a vida de cada um dos Teus filhos aqui, Senhor, que por onde eles passarem, Senhor, por onde eles passarem, eles levarão o Teu amor, eles levarão o Teu cuidado. Por onde eles passarem, Senhor, eles serão fonte de luz, Senhor. Eles serão agentes de transformação, Senhor. Que eles possam aproveitar, Paizinho querido, toda a natureza divina que o Senhor implantou no coração deles, Senhor. Que o Senhor possa fazer a diferença através da vida dos Teus filhos, Senhor. E que eles possam, Senhor, reconhecer em Ti um Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus que deseja estar próximo em todo momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.